Olá pessoal, eu sou o Bruno e nesse canal a gente fala sobre educação e recursos humanos. E hoje eu queria trazer um conteúdo que eu acho bastante legal para quem está estudando, se preparando para entrar na universidade e está em dúvida sobre se deve ou não fazer o curso de graduação em pedagogia. Então eu vou tentar contar aqui um pouco como é a graduação em pedagogia, porque eu fiz essa graduação na minha primeira formação. Também sou professor nos cursos de graduação em pedagogia, então eu acho que eu tenho alguma coisa para contar, para dividir com vocês. Como eu tenho feito nos meus vídeos anteriores, eu trouxe aqui um pequeno mapa mental, porque eu acho que ajuda a gente a visualizar melhor o conteúdo e poder me acompanhar. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, eu vou falar de 6 pontos que eu acho interessantes sobre a graduação em pedagogia. Vou falar sobre algumas informações gerais do curso, né, carga horária, quantos períodos leva. Vou falar sobre as principais disciplinas que você vai estudar, principalmente se você está terminando o Enem, prestou o Enem agora e está em dúvida sobre fazer ou não pedagogia, quer saber quais são os conteúdos que você vai estudar. Vou falar um pouco das habilidades desenvolvidas durante o desenvolvimento do curso, das principais áreas de atuação, e antecipo que, apesar de ensino fundamental e educação infantil serem os principais campos de atuação do pedagogo, não são as únicas áreas. Vamos falar sobre isso. Falar do perfil do estudante, quem é o estudante do curso de pedagogia, e falar sobre os principais desafios e oportunidades dessa profissão. Começando pelas informações gerais, quando a gente fala no curso de graduação em pedagogia, a primeira coisa que vem na nossa mente é curso de formação de professores, porque é verdade. O curso de pedagogia essencialmente vai formar profissionais para atuarem no magistério, na educação infantil e no ensino fundamental, e profissionais para olharem a educação com uma perspectiva mais holística, mais geral. Então é essencialmente um curso de formação de professores, sim. O que não significa que a gente vai ter professores atuando somente nesses níveis de ensino que eu comentei. A pedagogia também é tratada como a ciência da educação, ou seja, ainda que eu não esteja falando sobre a educação básica, os 2 primeiros níveis da educação básica, a gente está dentro da pedagogia discutindo processos educacionais, discutindo metodologias, filosofia da educação, políticas públicas educacionais, entre diversas outras questões. Então a pedagogia é vista como a área que estuda a educação como ciência, a partir de evidências científicas. A duração do curso de pedagogia é de 4 anos. Acabou de sair, no ano passado, a resolução número 4 de 2024 do Ministério da Educação, que traz orientações gerais para os cursos de licenciatura, os cursos de formação de professores para educação básica, e essa resolução define como obrigatório um mínimo de carga horária de 3.200 horas e que isso deve acontecer em no mínimo 4 anos. Logo, o curso de pedagogia, como uma licenciatura voltada para a educação básica, terá no mínimo 3.200 horas e terá no mínimo 4 anos de duração. E o curso de pedagogia vem sendo oferecido até então nas modalidades presencial e EAD. A partir do ano que vem, isso tende a acabar, claro, se a resolução não mudar. Mas essa resolução prevê que não haverá mais cursos de pedagogia integralmente à distância, que eles deverão acontecer pelo menos na modalidade híbrida. Isso significa que das 3.200 horas de duração do curso de graduação em pedagogia, 400 horas vão acontecer em estágio presencial, 320 horas vão acontecer como horas de extensão, que devem ser realizadas em unidades de educação básica, e metade da carga horária dedicada aos conteúdos específicos da sua licenciatura também deve acontecer de forma presencial, o que dá mais 800 horas. Então veja, das 3.200 a gente tem 800 horas presenciais, da carga horária técnica específica, 400 de estágio, são 1.200 horas, e 320 de atividades extensionistas, são mais de 1.500 horas das 3.200 que devem acontecer de forma presencial. Logo, se tudo continuar como está hoje, a partir de abril de 2026 a gente não vai ter um curso de graduação em pedagogia, nem nenhuma outra licenciatura, integralmente na modalidade AD, eles serão cursos híbridos. Aqui eu trouxe as principais disciplinas que você vai estudar no curso de graduação em pedagogia, lembrando que, eu já antecipei, mas a grade do curso de pedagogia é dividida em 4 blocos. O bloco geral, de formação geral de professores, o bloco específico da área de pedagogia, atividades extensionistas e estágio. Essas disciplinas que vocês estão vendo aí no começo, fundamentos da educação, como história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, entre outras que eu não coloquei aqui, psicologia da educação, que vai aparecer ali embaixo, didática e metodologias de ensino, políticas públicas educacionais. Essas são disciplinas de base, são disciplinas que devem ser estudadas pelo aluno de licenciatura em pedagogia e pelo aluno de qualquer outra licenciatura. São disciplinas que a gente chama de núcleo comum.
E a gente tem as disciplinas específicas da pedagogia, como, por exemplo, gestão escolar, educação inclusiva, metodologia do ensino de matemática, de língua portuguesa, de história, de geografia, educação inclusiva, entre várias outras. O curso de graduação em pedagogia vai trabalhar diversas habilidades, e aqui eu não estou falando especificamente daquelas habilidades de conhecimento técnico, não é? Por exemplo, didática, psicologia da educação, estou falando de habilidades que precisam ser desenvolvidas por qualquer profissional que vá atuar como professor. Entre elas, eu estou chamando a atenção aqui para comunicação e expressão, que é uma habilidade fundamental para quem tem a intenção de trabalhar lecionando. Planejamento e organização pedagógica, que eu diria que é o ponto nevrálgico na formação dos professores, principalmente da educação básica, mas não somente da educação básica, porque uma boa aula é uma aula bem planejada. Muitas vezes o professor não tem altas habilidades de comunicação, mas ele consegue planejar uma aula tão bem organizada que ela acaba acontecendo a contento. Trabalho em equipe e liderança, é claro, o professor ele é um líder dentro da sala de aula, não importa se ele está na educação infantil ou se ele está na pós-graduação, ainda assim ele assume esse papel e é importante que ele se capacite para isso. E criatividade e inovação no ensino, porque as metodologias vão mudando, os conteúdos vão evoluindo e os professores precisam evoluir com esses avanços que vão acontecendo. É muito comum que se pense que as áreas de atuação do pedagogo são exclusivamente lecionar na educação infantil e no ensino fundamental 1. Isso não é verdade. É claro que uma parte significativa das vagas disponíveis para esses profissionais, de fato, está nesses níveis de ensino. Mas existem diversas outras oportunidades, como eu trouxe aqui. Claro, educação infantil e ensino fundamental 1, como eu já comentei, é o clássico, mas o pedagogo também pode atuar na gestão escolar. Ele tem um papel e uma importância muito grande nessa situação. Ele pode atuar como coordenador pedagógico, ou seja, como aquele responsável pela equipe de docentes de uma instituição. Ele faz o acompanhamento dos professores, ele acompanha os planos de trabalho, ele participa dos processos de avaliação, apoia o professor nas necessidades específicas que ele tem com seus alunos. A educação especial e inclusiva também tem um espaço muito interessante para o pedagogo atuar, porque ele acaba se especializando nessas áreas. Treinamento corporativo e educação de jovens e adultos. O treinamento acontece normalmente nas unidades de recursos humanos das empresas e eu, como atuo tanto como professor quanto como gestor de RH, posso falar disso com muita tranquilidade. As unidades de recursos humanos costumam buscar pedagogos para trabalhar seus programas de treinamento, porque eles trazem um conhecimento específico sobre metodologia de ensino, sobre planejamento, entre outros. E a educação em espaços não escolares. Então, a gente está falando aí da pedagogia hospitalar, a gente está falando da atuação do pedagogo em museus, em organizações não governamentais, entre diversas outras possibilidades. Aqui a gente trata do perfil do estudante de pedagogia. Será que você se encaixa como um bom futuro aluno para pedagogia? Então vamos lá. Interesse por ensino e aprendizagem, é óbvio, a gente está falando que você faria a graduação na área que é tratada como a área da ciência da educação, então tem que ter interesse sobre os processos de ensino e de aprendizagem. Paciência e empatia, isso vale para qualquer profissional que atue com educação. O ritmo de aprendizagem das pessoas é muito diferente, a necessidade de planejamento de ensino é muito grande, então essa paciência e essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de ver o mundo com os olhos do outro, são fundamentais para quem atua com educação. Facilidade de comunicação, educar é se comunicar. Educar é ser capaz de se fazer entendido, de articular uma mensagem de forma a contribuir para que o outro aprenda. Então, facilidade de comunicação é um aspecto fundamental para o estudante de pedagogia. E organização e planejamento, que são os aspectos centrais, como eu já comentei, para uma construção de uma boa aula. E para concluir, eu trago aqui os principais desafios que você vai encontrar na carreira de pedagogo. O primeiro é uma oportunidade. Tem muita vaga para pedagogo. Afinal de contas, a gente tem uma necessidade muito grande de ter professores nas nossas escolas de educação básica e essas vagas estão aí disponíveis. Se você der uma olhada, por exemplo, nos concursos das prefeituras do Brasil, vai ver que uma parte significativa das vagas é voltada para professores de educação básica. Então, oportunidades tem bastante, além, claro, de oportunidades em outras áreas que eu já comentei, como as unidades de recursos humanos, hospitais, creches, museus, ONGs e por aí vai. Agora, apesar de ter muita oportunidade, os salários na média são muito baixos. Eu digo na média porque você vai encontrar, claro, profissionais pedagogos muito bem remunerados. Mas quando você olha a média salarial, ela é uma média baixa. E uma necessidade, que também é um desafio da profissão, a necessidade de uma formação continuada. Isso por quê?
Porque o profissional da educação, ele precisa, de tempos em tempos, voltar para a sala de aula. E quando eu falo sala de aula, não estou me referindo à sala de aula física, mas voltar ao processo de aprendizagem, porque a gente tem uma evolução grande da ciência, isso vai mudando os conteúdos pedagógicos, há um aperfeiçoamento das metodologias de ensino, então essa necessidade de formação continuada faz parte da profissão do professor. Bom, eu contei um pouco para vocês como é a graduação em pedagogia, a gente deu uma passada nas principais disciplinas, no perfil do egresso, nas habilidades que vão ser desenvolvidas. Então, se você tem mais alguma curiosidade que eu não tenha tratado aqui nesse vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de curtir, isso é muito importante para divulgar nosso trabalho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse vídeo, não esquece de encaminhar. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.